Nosso muito obrigado a todos que nos acompanham. Todos bem-vindos a mais uma conferência deste curso de autoconhecimento. É um curso gratuito oferecido por este grupo Conhecimento de Si Mesmo, que está em muitos países. Nos países de língua espanhola, todos. Também estamos nos Estados Unidos, nos outros idiomas também, italiano, alemão, enfim, muitos idiomas. Aquela pessoa que queira assistir às conferências em outro idioma, que nos escreva, que nós colocaremos em contato com o instrutor do idioma correspondente. Então, como dizíamos, este curso é completamente gratuito, está composto por 75 temas, são 50 em uma fase e mais 25 em uma segunda fase. Hoje nós vamos abordar o tema-chave, que é os 3 fatores para a revolução da consciência. São as 3 coisas que devemos fazer, todos, quem quiser fazer mudanças internas, despertar a sua consciência, precisa trabalhar nessas 3 frentes, que é o nascimento, a morte psicológica, que é eliminar os defeitos psicológicos, e o sacrifício pela humanidade, entregar esse ensinamento aos demais, a quem queira, de forma gratuita. Não terá valor se cobrar um centavo, já não é gratuito. Os nossos canais nem mesmo são monetizados. Se alguém está assistindo um vídeo e aparece um comercial, não é da nossa parte e nós não recebemos nada. Então, é muito interessante que seja gratuito. É indispensável que seja gratuito. Então, os 3 fatores são o nascimento, que é sexual, a morte, que é psicológica, e o sacrifício pela humanidade, que é entregar o ensinamento. Então vamos falar de fator por fator. O nascimento, para nascer espiritualmente, é o nascimento segundo, assim como para nascer fisicamente foi necessário uma união sexual entre o nosso pai e a nossa mãe, físicos. Então, para nascer espiritualmente, também será necessário a união sexual de um homem a uma mulher. Um polo positivo conectado a um polo negativo. Não é possível de outra forma. E a união sexual é o órgão masculino no órgão
feminino. Então, para que se possa transmutar, fazer esta prática de nascimento, que é transmutar as energias sexuais para despertar o Kundalini e criar os corpos. Então se diz nascimento porque é criar os corpos internos, criar o corpo físico, restaurar o corpo físico, restaurar o corpo vital e criar o corpo astral, o corpo mental e o corpo causal. Então, a criação desses corpos internos é que se chama o nascimento segundo. E é feita no sexo. Não há outra forma de nascer. Não há outra alternativa. Não se nasce lendo, não se nasce cantando, não se nasce desenvolvendo o intelecto, decorando escrituras. Impossível nascer. Para nascer é preciso que haja o trabalho sexual entre um homem e uma mulher. Então, esse casal precisa estar de acordo. Os dois devem conhecer estes ensinamentos para saber o que vão fazer. É preciso estar disposto, os dois, para colaborar um com o outro neste trabalho. É um trabalho que se faz em conjunto. Porém, cada um vai fazer o seu trabalho. Um precisa do outro para fazer o seu trabalho. O segredo é não derramar a energia sexual, não chegar ao orgasmo, e sim transmutar a energia sexual através dos cordões de Ida e Pingala, que são aqueles cordões que circundam a coluna vertebral, que compõem o caduceu de Mercúrio. É por esses cordões que a energia sexual é transmutada. Então, ao transmutar a energia, desperta no cóccix um fogo sagrado. E esse fogo vai subir pela coluna vertebral, pelo canal central da coluna vertebral. Esse fogo vai subir de vértebra em vértebra, segundo o trabalho que se vá realizando. Então, é um trabalho sem fornicação. E é bom que se defina o que é fornicação, porque existem confusões. Existem escolas, religiões que ensinam que fornicação é o sexo fora do casamento. Isso, o sexo fora do casamento, é fornicação também. Porém, fornicação, o que caracteriza a fornicação é o derrame das energias sexuais. Derramou a energia sexual, é fornicação. Não importa se o cônjuge vive 50 anos, 60 anos ou mais juntos, sem que haja adultério, e derramando a energia sexual, está fornicando. Está fornicando no casal. Então, fornicação é derramar a energia sexual. Castidade
é transmutar as energias sexuais para criar os corpos. Então, a diferença entre castidade e fornicação é justamente o oposto. Se derrama energia sexual, se chega ao orgasmo, é fornicação. Se transmuta a energia sexual, se não derrama, se não chega ao orgasmo, então é castidade. Aí estamos a caminho da castidade. Então, para fazer essa prática, o casal precisa ser estável. Não se pode trocar de casal. Não se pode praticar hoje com um e amanhã com outro. É um matrimônio estável, uma união estável, em que os dois estejam dispostos a fazer esse trabalho e que um colabore com o outro. São requisitos principais. O início, os requisitos, primeiros requisitos são que seja um casal estável, que os dois conheçam o trabalho, conheçam esses ensinamentos e queiram fazer. Então, um vai colaborar com o outro. Então, importantíssimo também é o local onde se pratica a transmutação. Deve ser um local, um quarto limpo, arejado, cuidado. Não deve haver nesse quarto sons estridentes. Não deve haver também televisores, porque a presença de som e televisores formam energias negativas, larvas, e que vão levar à fornicação. São pontos que devemos levar em conta logo de início. Se nós queremos fazer alguma coisa nesse sentido, precisamos ir nos organizando. Nesse local não devem outras pessoas frequentar esse local, subir na cama, animais não devem subir na cama, porque a cama é o altar do ofício, onde se vai praticar a magia sexual, o tantrismo branco. Então, a cama deve ser limpa, os colchões devem ser livres de larvas. E isto é bom que se explique. Então, o casal que conhece esses ensinamentos e antes fornicava porque não sabia, quando então vai começar esse trabalho de transmutação da energia sexual, deve substituir os colchões, os forros de cama, tudo deve ser substituído, porque esses estão carregados de energias negativas, de larvas, e vão proporcionar a facilidade de que o casal continue fornicando. Então, os colchões devem ser novos, devem ser substituídos por colchões novos. Também não se deve emprestar a cama para uma visita, por exemplo.
não se deve emprestar o nosso quarto, a nossa cama, porque é um lugar sagrado, é onde vamos praticar a magia sexual. São alguns requisitos indispensáveis para que se pratique a magia sexual e dê resultados positivos. Então, para fazer essa prática, essa prática só deve ser feita à noite. Preferencialmente depois da meia-noite, até antes do sair do sol. Não se deve praticar de dia. A luz do sol não se deve praticar. É um impedimento para o nascimento espiritual. Então deve ser praticada à noite e preferencialmente da 1 da manhã até antes de sair o sol. São requisitos indispensáveis. Se pratica uma única vez a cada 24 horas. Uma vez apenas. E então, se faz a prática, só vai fazer na outra noite. Então, vai dar mais ou menos as 24 horas de diferença. Porque a energia fica pronta durante esse período, durante o período de 24 horas. Então, o casal deve se organizar. Essa prática deve ser feita com concentração, imaginação e vontade. Um colabora com o outro, para que os dois tenham resultado positivo. O passo seguinte para fazer essa prática, devemos fazer as conjurações do Belilim e o círculo mágico. Esse ensinamento está na conferência número 7 deste temático. As conjurações vão limpar o ambiente onde se vai praticar, e o círculo mágico vai fechar o ambiente para que se continue limpo, que continue livre de energias negativas. Então, o primeiro passo é fazer as conjurações do Belilim e o círculo mágico. O segundo passo é as carícias. As carícias devem se fazer com beijos labiais apenas. Não exagerar. Beijos labiais e com o tato, com as mãos, sem tocar os órgãos sexuais. Isso é para ativar a energia sexual, para que o homem alcance uma ereção perfeita e a mulher tenha o seu órgão sexual lubrificado, para que não haja agressão. Após isto, vai então ocorrer a penetração,
que é o órgão sexual masculino no órgão sexual feminino. E então se começa, depois, após a conexão, aí então começa a transmutar a energia sexual. E a transmutação se faz com a respiração. Você inala pelas narinas, você inala lentamente. Imagina que o ar vai descendo, enche os pulmões e desce até as glândulas sexuais. Com a imaginação, você faz isso e dura mais ou menos 20 segundos. A inalação, imaginando que desce aos pulmões, enche e continua descendo até as glândulas sexuais. Isso é individual. Cada um faz a imaginação individual. Após chegar às glândulas sexuais, você retém o ar, e imagina que pela coluna vertebral sobe uma luz dourada, lentamente. Então, isso vai durar também mais ou menos 20 segundos, e isso vai chegar até a raiz do nariz. Imagina que essa luz chega à raiz do nariz, sobe e chega aí na raiz do nariz. Então, ao chegar aí, está o ar retido, não inala e nem exala. Vai exalar no momento em que a imaginação chegar aqui. Aí vai exalar pronunciando um mantra. Pronunciando o mantra I. Pronunciando o mantra I alongado, a letra I alongada. Então, na exalação, vai pronunciar o mantra I. Isso pode ser mentalmente e pode ser verbal, desde que nenhum atrapalhe o outro. Então, vai pronunciar I, que vai também durar mais ou menos 20 segundos. Então, a inalação, 20 segundos, a retenção, 20 segundos mais ou menos, e a exalação pronunciando o mantra 20 segundos mais ou menos. Continua. Outra inalação, outra vez inala, imaginando que desce, enche os pulmões, desce até as glândulas sexuais, retém, imagina que sobe pela coluna vertebral um fio dourado. Chega à raiz do nariz e vai exalar então. Desta vez vai pronunciar o mantra A. O mantra A, alongado também. Enquanto exala, vai pronunciar o mantra A. Por 20 segundos, mais ou menos. Continuando, vai exalar novamente, vai inalar novamente, vai imaginar que o ar chega aos pulmões e desce até as glândulas sexuais. Reter novamente
imaginando que sobe pela coluna vertebral, esse fio dourado chega à raiz do nariz e vai exalar, desta vez pronunciando o mantra O. Também alongado. O. Então, este é o mantra Iao. É o mantra Iao. É o mantra para a transmutação sexual. Então, com a transmutação sexual feita correta, vai despertar no tribene, na raiz, no início da coluna vertebral, no tribene, vai despertar um fogo, que é o fogo sagrado, é o fogo do Kundalini. Então, na continuação, vai transmutar a energia todas as noites, de acordo com as regras que explicamos, e esse fogo vai subir. Esse fogo sobe, vértebra por vértebra, e vai chegar até o cérebro. Então, esse trabalho é de seminizar o cérebro e cerebrizar o sêmen. Então, o cérebro é o cálice onde vamos encher o cálice. Então, esse é o trabalho de transmutação sexual. É a alquimia. Foi ensinado na Idade Média pelos alquimistas medievais com o nome de alquimia. Isso foi para escapar das perseguições, que nessa época era perseguido, aquela pessoa que conhecesse esse trabalho era perseguida. Então, com o despertar desse fogo, vai subir o Kundalini e vai regenerar o corpo físico. Primeiramente, vai regenerar o corpo físico. Após regenerar o corpo físico, começa a regeneração do corpo vital. A regeneração do corpo vital. Após, continuando a transmutação, e com equilíbrio nos 3 fatores, vai criar o corpo astral, solar, após o corpo mental e o corpo causal. Então, esse trabalho, esse fato de criar esses corpos, é o que se chama nascimento segundo. Nascimento segundo é interno, é criar esses corpos. E só é possível criar no sexo, na magia sexual. No tantrismo branco, e isso os requisitos é um casal estável e de acordo com essas normas que explicamos. Então, esse fogo que sobe pela coluna vai subir dependendo, vai subir mais ou menos rápido, dependendo dos outros fatores, porque não sobe o fogo se a pessoa só trabalha na magia sexual. Não sobe o fogo. Impossível. É preciso trabalhar com os 3 fatores. Os 3 fatores para a revolução da consciência são o nascimento, a morte
e o sacrifício pela humanidade. Então, na morte, com a morte psicológica, vai liberar a essência, vai liberar a energia sexual. E essa essência, essa energia sexual liberada vai ser transmutada e assim criar os corpos. Então, esse processo de inalação, retenção e exalação, pronunciando o mantra, vai durar o tempo que o casal consiga permanecer conectado sem derramar energia sexual e sem chegar ao orgasmo. Os movimentos não devem ser movimentos bruscos, rápidos. O mínimo, o movimento que se deve fazer durante essa prática é o mínimo possível. No caso de que se sente que vai perder a ereção, se faz os movimentos leves para recuperar, para reativar a ereção. É uma prática sublime, não é uma prática comum que se faça, não é animalesca. Então, é com movimentos lentos. São requisitos indispensáveis. Então, aquela pessoa, aquele casal que queira transmutar a sua energia sexual, deve cuidar também os alimentos. Não deve jamais comer carne de porco. A carne de porco estimula a derramar a energia sexual. Também os peixes de couro, como o bagre, esses peixes que vivem na lama, no lodo, são peixes de couro. Então, peixes, se comer de escamas. Porque o porco e esses peixes são involutivos e provocam o relaxamento de uns músculos, os esfíncteres. Esses músculos relaxam e a pessoa não consegue reter a energia. Ele provoca a fornicação. Então, não ingerir, não comer carne de porco, jamais. Carne de porco e derivados. Não comer nada de porco. Evitar também os embutidos. Essas salsichas são daninhas, não servem. Presuntos não servem. Os alimentos devem ser os mais puros possíveis, os mais naturais possíveis. Se possível, grãos integrais. Porque nesses alimentos integrais são naturais, e aí está toda a substância necessária que o corpo precisa, que nós precisamos para criar esses corpos, para transmutar a energia e criar esses corpos. Então, o tempo que vai permanecer conectado é relativo a cada casal. Então devem fazer algum acordo, algum sinal de que quando quer desconectar-se, que o outro também colabore, para que não haja fornicação, para que não haja o derrame da energia e também o orgasmo. Então, aquela pessoa que
queira saber um pouco mais detalhes, nós estamos prontos para explicar e temos alguns documentos, documentos de PDF que podemos enviar se nos escrevem no WhatsApp, onde explica com detalhes este trabalho. E assim cada um possa trabalhar no sentido de nascer espiritualmente, nascer internamente. Então, o nascimento é o primeiro fator. Nascer. E se nasce sexualmente. Então, Nicodemos foi perguntar para o Cristo à noite, porque ele tinha vergonha de perguntar isso para o Cristo diante de outras pessoas. Então perguntou: como eu, um homem velho, vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Então o Cristo respondeu: tu és um mestre de Jerusalém e não sabe destas coisas? Te digo então que deves nascer da água e do Espírito. A água é a energia sexual. Sempre quando nas Escrituras Sagradas fala em água, está se referindo à energia sexual. São simbólicos. É uma linguagem simbólica. Então, quando fala em água, está se referindo à energia sexual. Então, esses ensinamentos estiveram escondidos da humanidade por muitos séculos. O Cristo ensinou que deveríamos negar a nós mesmos, que é morrer. Deveríamos pegar a cruz. A cruz é o sexo. E deveríamos segui-lo, que é entregar o ensinamento gratuitamente. Então, esses ensinamentos estiveram velados por questões, muitas questões. Por questões de perseguição, por questões de que a humanidade não estava pronta para fazer esse trabalho. Então, alguns poucos sabiam e ensinaram estes três fatores. Então, em 1950, isso foi novamente desvelado e foi então divulgado amplamente pelo mestre Samael em 1950, desde o ano de 1950. E com esse trabalho surgiu um outro mestre que nos acompanhou até o ano 2000 e nos legou este resumo, esta síntese, que nos serve para fazer o trabalho de revolução da consciência. Então, este é o nascimento, é sexual. Então, agora passamos ao segundo fator, que é a morte psicológica. Então, a morte psicológica se refere a eliminar os defeitos psicológicos, que é negar a nós mesmos. Então, nós temos 7 pecados capitais. Isso, desde muito tempo, nos disseram que temos esses 7 pecados capitais.
E só não nos disseram que é possível eliminar esses defeitos, eliminar esses pecados capitais. Apenas nos mencionaram e não nos disseram que é preciso eliminar esses defeitos e que é possível eliminar esses defeitos. Então, nós temos 3% da nossa essência livre e temos 97% da nossa essência presa nos defeitos psicológicos, que se manifestam de forma simplificada, de forma detalhada. Esses defeitos se manifestam através dos 7 centros, dos 5 centros inferiores, que são os que nós mais vamos trabalhar. De início, nós precisamos trabalhar com os 5 centros inferiores. Então, os defeitos atuam nesses 5 centros. Atuam no centro intelectual, com os pensamentos. Quando nós estamos pensando, está atuando um defeito psicológico. Quando nós falamos, está atuando um defeito psicológico. Pode estar atuando. Geralmente é um defeito psicológico que está atuando. Quando nós estamos sentindo emoção negativa ou positiva, possivelmente é um defeito psicológico. Então, os defeitos atuam nos centros e nós vamos identificar que isso é um defeito através do sentido da autoobservação. Esse sentido está atrofiado em nós e vai começar a desenvolver-se com o uso. Conforme vamos usando esse sentido, ele vai se desenvolvendo. Então, nós vamos colocar a atenção nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, nos desejos, nos instintos. Nós vamos dirigir a atenção a esses centros, a essas manifestações. Então, por exemplo, na fala, nós vamos observar o que falamos e por que falamos. Vamos observar o que queremos falar e por que talvez queremos calar, não queremos dizer algo. É um defeito psicológico atuando, tanto quando se fala ou quando se cala. É um defeito psicológico. Raramente se manifesta, atua em nós a essência. Então, de antemão, já nós podemos já entender que quando nós agimos, está agindo um defeito e não somos nós que estamos agindo, senão um defeito através de nós. Nós vamos observar intimamente que isso é um trabalho íntimo, não é um trabalho que outra pessoa possa fazer, possa nos ajudar. O que ela pode fazer é nos explicar como fazer.
observar o interesse desse defeito. Interesse em dizer algo, ou interesse em não dizer, ou dizer ou calar. Então, aí está o defeito atuando. São os eus, porque nós não somos um indivíduo, não somos uma individualidade. Nós temos muitos eus. Então, são esses eus que atuam através de nós, que são os que põem os nossos centros para funcionar. Então, são uma multiplicidade. Nós temos muitos eus. É por isso que nós mudamos de ideia. Uma hora queremos uma coisa, daqui a pouco já não queremos essa coisa. E já queremos outra coisa. Já nos interessamos por outra coisa. Nós mudamos de ideia. Então, isso é por causa dos eus, dos diferentes eus. Então, por exemplo, para fazer essa autoobservação, nós precisamos estar atentos ao nosso coração, atentos a nós. Não podemos estar fazendo uma coisa com o centro motor e pensando em outra coisa com o centro intelectual. É preciso que os centros estejam sincronizados, que trabalhem em sincronia, estar concentrado no que estamos fazendo. Então, nessas condições, nós vamos poder identificar quando um defeito quer atuar, quando um defeito nos tira desse estado de concentração. Então, se nós vamos caminhando ou dirigindo, nós não vamos pensar em outra coisa, não vamos pensar em nada, não devemos pensar em nada, devemos estar ali, caminhando ou dirigindo. E se algo nos tira, desse estado, é um defeito psicológico. Por exemplo, nós vamos indo e vemos uma pessoa do sexo oposto e nos interessamos por ela. E já nos identificamos e começamos a imaginar, sentimos um enamoramento, sentimos atraídos por essa pessoa do sexo oposto. Então, nós já sabemos que para fazer esse trabalho se necessita apenas um cônjuge. Então, a partir desse princípio, já esse interesse por outra pessoa é um defeito de luxúria, que está querendo fornicar. Então, se deve pedir à Mãe Divina Kundalini que elimine esse defeito. Então, se pede: Mãe Divina, elimine esse defeito. E a Mãe Divina vai eliminar, porque é um detalhe. Então, fica mais fácil que a mãe elimine, porque é um detalhe. E isso se faz com todos o que nos tira do objetivo, que nos tira daquilo que nós estamos fazendo. É um defeito psicológico e se faz esse trabalho. Então, esse trabalho vai se fazer durante o dia, onde estiver. Se está andando, dirigindo, se está trabalhando, onde estiver, se está num parque de diversões, também se pode trabalhar
se deve trabalhar. Estar atento aos centros, estar atento ao centro intelectual, ao centro motor, ao centro instintivo e ao centro sexual. Então, esse trabalho que se faz durante o dia, durante as horas em que está acordado, isso o mestre ensinou e deu um nome como morte em marcha, que é a morte psicológica conforme vai se desenvolvendo, conforme vai o dia sendo vivido. Essa prática deve ser feita permanentemente, o máximo possível. No início não se consegue, porém é preciso praticar, é preciso treinar, que com a prática nós vamos conseguindo trabalhar cada vez mais intensamente na eliminação dos defeitos. Então, quando se pede a morte, quando se pede, Mãe Divina, elimine esse defeito, a Mãe Divina vai eliminar com a sua espada e vai liberar uma essência, uma partícula maior ou menor que está presa, ou estava presa nesse defeito. Então, essa partícula liberada é a partícula que vai ser transmutada durante a noite na magia sexual. Então, para ter o que transmutar, é preciso morrer durante o dia. É preciso não se identificar com as coisas do dia para economizar essa energia e equilibrar os centros, porque os centros precisam trabalhar cada um com a sua energia. Temos uma conferência que trata dos 7 centros, o equilíbrio dos centros. Então, o trabalho deve ser feito o dia todo, o máximo possível. Estar atento ao que nós pensamos, ao que sentimos, ao que falamos e fazemos, os movimentos. Então, se nós vemos uma pessoa do sexo oposto, a tendência é olhar. Então, se nós estivermos atentos, nós vamos perceber isso e não vamos olhar e vamos pedir a morte psicológica. Se olhar, já vai começar aquela imaginação, começa já a se identificar com a forma do corpo, do cabelo, enfim, daquilo que nos atrai. Então devemos trabalhar já de início, não olhar, para não se identificar. Devemos dominar a nossa máquina humana, devemos nos dominar e não deixar levar pelo desejo do defeito psicológico. Porque os eus nos manipulam como uma marionete. Então, esse trabalho se denomina morte psicológica. E no final do dia, um horário, devemos dedicar um tempo para refletir sobre o dia que passamos, o que faltou, o que poderíamos ter feito, reviver essas cenas desse dia e ir analisando, fazendo uma autoanálise com mais calma, porque durante o dia talvez não deu tempo de analisar o porquê de tal desejo. Então, nessa hora, nessa reflexão, que se chama meditação reflexiva,
vamos poder nos deter um pouco mais e descobrir as razões pelas quais nos identificamos com alguma coisa que passou durante o dia. E então vamos pedir a morte, vamos pedindo a morte disso que nós compreendemos que é o que nos levou a esse tipo de reação, a essa reação. Então isso é um trabalho constante que se deve fazer com continuidade. Não basta trabalhar um dia e negligenciar o outro, ou não basta trabalhar pela manhã e à tarde negligenciar. É preciso ser constante. E é essa prática, essa constância, que vai nos permitir ir aprendendo a fazer o trabalho, ir descobrindo, ir nos autodescobrindo. É um trabalho de autodescobrimento. Então é preciso que a essência, a nossa consciência, que esteja avaliando, que esteja observando e julgando. Nós devemos nos julgar, fazer um auto-julgamento e nos condenar o defeito. Condenar o defeito à morte e pedir que a Mãe Divina o elimine, que ela mate esse defeito. Então, esse trabalho vai liberando a essência, esses 97% que temos de essência presa vai sendo liberado com o trabalho de morte psicológica. E com isso vai poder então transmutar essa energia e criar os corpos. E o terceiro fator é o sacrifício pela humanidade, que é entregar esse ensinamento de forma gratuita, entregar puro, sem aumentar nem diminuir, sem não entregar parcialmente, entregar o ensinamento completo, que estes ensinamentos só servem completos e só servem puros e devem ser entregues de forma gratuita, de forma completamente gratuita. Toda a despesa que decorra da divulgação do ensinamento deve ser custeada pela pessoa que vai entregar o ensinamento. Por exemplo, os nossos canais não são monetizados. Nós não recebemos nada. Não aceitamos doações, não aceitamos ajuda, nada. É um trabalho que nós temos que fazer, é o sacro ofício, que é o ofício sagrado. Então não é um sacrifício. No início parece difícil, mas com o tempo nós sentimos prazer em fazer isso. Sentiremos prazer em fazer a divulgação. Nós divulgamos com cartazes, com panfletos, verbalmente, quando se conversa com uma pessoa, se comenta sobre esse ensinamento, provocar a pessoa. Nós temos um princípio de provocar a pessoa. Provocar, perguntar a razão da nossa existência. Para que vivemos? Provocar a pessoa, colocar a pessoa a pensar, a refletir, para que talvez ela se dê conta de que nós não nascemos para nos desenvolver no mundo físico, desenvolver a personalidade. Nós nascemos com o objetivo de conhecer a nós mesmos. E
esse trabalho, o nosso trabalho físico é um meio de sustento para viver e poder fazer esse trabalho. Então, este sacrifício é o sacro ofício, ofício sagrado, onde se conseguem os méritos do coração, para que esse fogo que deve subir pela coluna vertebral suba. É preciso, então, adquirir méritos do coração. E esses méritos se conseguem entregando este ensinamento aos demais, de forma gratuita. Se se cobra 1 centavo, já não é gratuito e já não é sacrifício. Já não está se sacrificando pela humanidade, e sim sacrificando a própria humanidade. Então, os 3 fatores para a revolução da consciência devem ser praticados de forma equilibrada. Não basta praticar 1 ou 2 fatores. É preciso praticar os 3 fatores. São como um tripé. Um tripé, por exemplo, não ficaria em pé se não tivessem 3 pés. Por isso o nome é tripé. Então, só com 2 não fica em pé. É preciso os 3. Então, os 3 fatores são os fatores para a revolução da consciência. Para fazer esse trabalho de despertar da consciência, se faz com os 3 fatores, com base nesses 3 fatores. E isso foi ensinado em todas as épocas. Na antiguidade foi ensinado, o Cristo ensinou, em todas as épocas este ensinamento veio a público e por alguma época eles ficam ocultos, porém nunca totalmente ocultos. Sempre há alguém perante a humanidade entregando o ensinamento. Então, quem faz esse trabalho pode entregar, pode ensinar as outras pessoas. Só quem fez esse trabalho, só quem está fazendo, pode ajudar outras pessoas, porque é um trabalho prático, não é intelectual. Então, nas escolas se ensina desenvolver apenas o cérebro intelectual. Nas escolas, universidades, apenas se desenvolve o cérebro intelectual, que é para ganhar dinheiro, para a personalidade. E para desenvolver os demais cérebros, os 3 cérebros em equilíbrio, é preciso trabalhar com os 3 fatores. Precisamos desenvolver os 3 cérebros para então chegar à autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência. E isso não é ensinado nas escolas, universidades. Nas universidades, nas escolas, unicamente se ensinam formas de ganhar dinheiro. Para desenvolver a personalidade. E com esse trabalho vamos desenvolver o nosso interior, a nossa essência. E vamos nos reconectar com o nosso ser, com o nosso Pai. Então, o trabalho de reconexão com o Pai só pode ser feito nascendo espiritualmente, criando esses corpos para que o Pai se expresse e eliminando os defeitos para que seja feita a vontade do Pai na Terra como é feita no céu. E para conseguir isso é necessário ensinar outras pessoas. Que aquele que ensina, aprende. Então, se alguém quiser
eliminar o caminho, o seu caminho, tem que levantar a tocha bem alto para que ilumine o caminho dos demais. Então, o seu caminho será iluminado também. Então, este é o tema, os 3 fatores para a revolução da consciência. Nós sempre gostamos de deixar aqui o nosso contato, WhatsApp. 55 62 91 92 93 55. O nosso contato WhatsApp, o Telegram é 55 Brasil 62 a região e o número 91 92 93 55. Muito obrigado e até a próxima.